A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana a regulamentação da reforma tributária. A medida obteve 336 votos a favor e 142 contra, 2 abstenções. As carnes foram incluídas na cesta básica e terão imposto zerado. Outro ponto é que a proposta aprovada possui uma trava para a alíquota do novo imposto geral, o IVA, que não deverá ultrapassar os 26,5%. Segundo o texto aprovado, caso a alíquota ultrapasse o limite, o governo vai ser obrigado a formular um projeto de lei complementar com medidas para reduzir a carga tributária. Agora, a medida aprovada na Câmara segue para o Senado. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior bancada do Congresso Nacional, comemorou a inclusão das carnes na cesta básica com a alíquota zerada. Vamos conferir. Aplaudimos a decisão do relator, uma decisão política que evita uma disputa de plenário muito ruim e que, obviamente, é a vontade da maioria do Congresso Nacional e a vontade da maioria da Câmara dos Deputados. A Frente Parlamentar da Agropecuária hoje se sente completamente atendida. A Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa setores como de carnes de frango e suínos, comemorou a inclusão das carnes na cesta básica de forma isenta agora e disse que é uma vitória daqueles que lutam pela segurança alimentar do país e que compreendem que o direito ao acesso às carnes e aos seus nutrientes essenciais deve ser preservado. Já o deputado federal Marcel Van Hatten criticou a proposta da reforma tributária. Segundo ele, foi inviável ler as mais de 500 páginas do projeto de última hora. Vamos conferir. Porque esse texto aqui, esse calhamaço todo aqui... Desculpa. Tem nem... Desculpa, presidente, mas... É isso. É isso. São mais de 500 páginas protocoladas às 2 da manhã. Tem nem condição agora de reordenar para ler. Olha, presidente, isso aqui é um absurdo. Nós não temos condição, deputada Adriana Ventura, de debater um texto desse, de discuti-lo. 2 da manhã foi protocolado isso aqui. Só para organizar, quanto tempo vou levar agora? Até a sexta-feira, que é o momento em que estamos gravando o Hora H do Agro, nossa equipe não teve acesso à última versão, essa que foi aprovada na Câmara, porque esse texto ainda não havia sido disponibilizado nas plataformas online. É hora da gente analisar as últimas informações que estão na mesa para tentar compor essa colcha de retalhos e entender no final se o contribuinte brasileiro vai pagar mais ou menos impostos com essa reforma regulamentada e aprovada na Câmara dos Deputados. A gente chama Renato Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, para essa conversa. Conchon, seja muito bem-vindo. A pergunta que fica é: dá para compreender o que foi aprovado de um texto que, de acordo com a crítica do deputado Van Hatten, chegou durante a madrugada e rapidamente foi aprovado pela Casa? Olá, Kelly, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar falando com vocês sobre um tema que impacta, sim, o agronegócio brasileiro e a sociedade como um todo. Então, é fato que o deputado Marcel apresentou que o projeto de lei complementar aprovado, ele tem mais de 515 artigos, o que dificulta muito. E é um tema complexo, porque a tributação no Brasil, como se sabe, de longa data, ela é intricada. Então, o texto foi debatido, foi protocolado na manhã de quinta-feira, debatido durante todo o dia, foram feitas algumas alterações, foram divulgados mais 2 relatórios, portanto, o que se foi votado na Câmara dos Deputados na noite de quinta-feira foi de quarta-feira, perdão, foi exatamente a 3ª versão do relatório, e depois foram votados os destaques, que nesse destaque, inclusive, no último deles, foi votado e aprovado a inclusão das proteínas animais, das carnes, integrando a alíquota única, a cesta básica. Ou seja, é um texto intricado, grande, complexo, e que sim, que eles foram debatidos os destaques posteriormente, e é fato que até sexta-feira ele não tinha sido divulgada a versão final aprovada, com todas as emendas acatadas ou não, votadas ou não,
disponibilizada para o público em geral. Como é que você faz para analisar esse assunto e responder para a gente a pergunta que abre a edição de hoje? O contribuinte brasileiro, especialmente do agronegócio, vai pagar mais ou menos impostos depois dessa reforma que foi regulamentada na Câmara? Hoje nós temos a tranquilidade de dizer para os produtores rurais brasileiros que a reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira, ela é neutra. O que quero dizer é que ela não trará aumento de carga tributária ao agronegócio como um todo. Era uma pergunta que, inclusive, nós, na semana passada, tínhamos algumas dúvidas em responder e, ao longo da última semana para essa semana, nós trabalhamos, apresentamos as demandas e a Frente Parlamentar da Agropecuária, na figura do presidente Pedro Lupion, trabalhou as demandas junto aos parlamentares e as demandas do setor foram atendidas ao longo da votação dessa última quarta-feira. Então, aos produtores rurais, sim, nós temos a tranquilidade em afirmar que a reforma tributária hoje aprovada pela Câmara, ela traz uma neutralidade, ou seja, não haverá aumento de carga tributária e não inviabilizará nenhuma cadeia agropecuária, que é a nossa principal preocupação desde o início das discussões da reforma lá em 2019. E é fato também que, para o consumidor brasileiro, a inclusão de vários produtos na cesta básica isenta garantirá a obtenção de alimentos básicos pela população brasileira a preços acessíveis. Dê exemplos para a gente de situações nesse último texto aprovado que fazem você vir a público e dizer que essa reforma aprovada será neutra, ou seja, não aumentará impostos sobre a cadeia do agro. A nossa principal preocupação, Kelly, era justamente de que, por exemplo, alguns insumos agropecuários que não figuravam na lista de alíquota reduzida, e a partir da aprovação dessa quarta-feira, esses insumos foram incluídos. Isso quer dizer que alguns tipos de fósforos, fosfatos, que são fertilizantes importantes para os produtores rurais que não figuravam na lista, foram incluídos. Os serviços prestados aos produtores rurais, tal como colheita, pulverização ou mesmo plantio, um serviço terceirizado, não figurava como um serviço prestado ao agronegócio, portanto, haveria uma alíquota maior. O que a FTA conseguiu foi de incluir que esses serviços prestados exclusivamente aos produtores rurais também tivessem alíquotas reduzidas. Por outro lado, na venda dos produtos hortícolas, alguns produtos tinham ficado de fora da alíquota reduzida, portanto, pagariam impostos a mais. E graças, mais uma vez, à Frente Parlamentar da Agropecuária e a receptividade dos deputados relatores da matéria na Câmara, acataram essas emendas, aprovaram essas emendas. Ou seja, os insumos agropecuários, em sua grande maioria, estão sim, assim como os serviços, com alíquotas reduzidas, e a saída dos produtos do agronegócio brasileiro também. Isso nos dá muita tranquilidade em afirmar que a equação disso se dará numa carga tributária neutra para os setores. É importante destacar que é uma mudança de paradigma. Os produtores, sim, terão que fazer cálculos, avaliar ao longo dos próximos anos se eles poderão ou não, se eles poderão aderirem ao IVA ou se serão obrigados. Isso vai fazer toda a diferença. Mas nós temos os nossos cálculos preliminares que têm essa tranquilidade, essa responsabilidade em afirmar que a carga tributária do setor agropecuário será neutra ao longo. Eu converso com muitos produtores rurais, assim como você, Conchon, e muitos me apontam alguma desconfiança, né? Desconfiança depois de ter visto o texto, enxergar ali na letra miúda que não é bem assim, que tem essa ou essa exceção e que no final das contas a contribuição em termos de impostos aumentaria. Máquinas agrícolas estava entre os principais itens de preocupação com o aumento de tributo. Isso caiu por terra? Veja só, as máquinas agrícolas continuam com tributação. Entretanto, o que é importante destacar é que a compra de um bem de capital, que é uma máquina agrícola, ela poderá vir com suspensão. Ou seja, imagina um produtor que vai comprar um trator, ele vai na concessionária, nesse novo tributo, existe a possibilidade de haver a suspensão do pagamento desse tributo sobre esse trator, sobre esse implemento, e, portanto, o produtor não vai ter a compra do trator mais impostos.
Ainda, se isso não acontecer, não houver a suspensão, o produtor vai poder pedir a restituição, o ressarcimento do tributo incidente sobre aquele trator, e nós conseguimos colocar no texto da lei que haverá uma devolução em tempo hábil. Portanto, e isso, Kelly, é importante destacar que isso não acontece. O produtor rural hoje, quando compra um trator, ele compra e vem com PIS e COFINS, e esse PIS e COFINS vira custo. Ele não tem direito a essa apropriação. E já nós estamos atentos, ficamos atentos, apresentamos as preocupações, e foi garantido no texto que virá ou com suspensão ou com a devolução em prazo curto para os produtores rurais. Muito bem. Outro ponto importante da gente aqui mencionar é sobre a inclusão das carnes na cesta básica com alíquota zero, ou seja, a isenção de impostos. E a gente tem aqui a informação de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que se o IVA chegar próximo do limite máximo, as proteínas que entraram na cesta básica poderiam ser revistas. Então, a gente não tem uma garantia de que as carnes estarão mesmo isentas. E segundo, a gente também tem vários gatilhos para flexibilizar eventualmente esse teto do IVA? É importante destacar que o teto é importante para trazer previsibilidade. A alíquota máxima de 26,5% traz uma tranquilidade aos contribuintes. Mas é fato que no Brasil nós vimos recorrentemente alguns tetos, como o teto dos gastos e agora o novo arcabouço fiscal, sendo revistos. Então, esse teto da alíquota de 26,5%, me parece, bem pessoalmente, uma questão a ser discutida lá em 2030, que é de fato quando teremos por fim, essa aplicação dessa alíquota final. É importante destacar que, sim, qualquer inclusão em produtos com alíquotas reduzidas, como foi o caso das proteínas, na cesta básica isenta, ela acaba pressionando, por sua vez, a alíquota majorada e refletindo também na alíquota reduzida dos outros produtos. Isso é fato. Mas é importante destacar que, do ponto de vista técnico, a gente discutiu isso na última semana, inclusive, a defesa, o pedido do agronegócio de incluir as proteínas animais na cesta básica isenta é no sentido de garantir à população brasileira acesso à proteína animal de qualidade e que os preços não fossem onerados por conta dos tributos, em linha exatamente daquele decreto da cesta básica nutricionalmente adequada, publicada há 2 meses atrás pelo Ministério da Saúde. Conchon, e no caso do imposto seletivo, aeronaves vão ter algum tipo de tributação diferente, adicional? Aeronaves que pode afetar, inclusive, a pulverização aérea no país, a parte de fertilizantes também pode sofrer algum impacto? A questão dos pesticidas propriamente ditas não, assim como os fertilizantes que você perguntou. Em relação às aeronaves de pulverização aérea, que era um pleito da FPA, junto aos parlamentares, de que não houvesse a incidência do imposto seletivo sobre essas aeronaves exclusivamente dedicadas à pulverização. Isso, infelizmente, não foi acatado, portanto, hoje, tal como está o texto, a venda de uma aeronave incidirá o imposto seletivo, mesmo que dedicado à pulverização aérea. E isso tende a aumentar o custo da aquisição dessas aeronaves e, consecutivamente, de maneira indireta, refletindo nos custos de produção para a pulverização agrícola. Obviamente, esse é um tema que ainda preocupa e que iremos trabalhar junto ao Senado Federal para mostrar que realmente isso é uma incongruência. Essa é a última questão que eu gostaria de fazer. Há uma expectativa de que o Senado vote rapidamente esse texto, como foi o caso da Câmara, e quais são os principais pleitos da CNA para mudanças no texto no Senado, além desse que você acaba de mencionar? Agora, no Senado Federal, Kelly, as sugestões serão de pequenos ajustes, sem impactos na alíquota geral ou nas alíquotas reduzidas. São ajustes que a gente já vê no sentido de garantir, ampliar a segurança jurídica do agronegócio e do contribuinte brasileiro. Nós temos a certeza que o Senado estará sensível a essas melhorias no texto, mas como você bem colocou, nós não acreditamos que essa votação ocorra logo no retorno do recesso parlamentar, seja em agosto e setembro.
A gente lembra que em outubro nós temos eleições municipais e as questões do Congresso Nacional acabam atrasando de certa forma. Então a gente imagina que a votação do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária no Senado Federal deve acontecer entre outubro e novembro. E ainda assim, ainda que com prazo um pouco mais apertado, deve retornar à Câmara dos Deputados e a gente imagina que esse texto seguirá para a sanção presidencial ainda ao longo deste ano. E os efeitos serão sentidos na prática pelo agro a partir de? A partir de 2026 começa com a alíquota de teste e os produtores já a partir de 2026 e 2027 a gente sugere que já façam as contas para ver se é melhor eles se tornarem contribuintes do IVA ou se é melhor eles se mantiverem fora como não contribuintes, desde que eles tenham faturamento bruto anual de até 3,6 milhões por ano, faturamento anual. Muito então, bem. vai ter que fazer o conta, mas a partir de 2026. Renato Conchon, muito obrigada pela sua presença. O Conchon, que é coordenador do Núcleo Econômico da CNA e participou ativamente de todo esse debate sobre a reforma tributária. Volte sempre, bom trabalho. Obrigado, Kelly. Um abraço a todos. A você também.